Era vontade de Deus ou era permissão de Deus? Gente, eu tô trazendo esse questionamento aqui pra gente estar comentando, porque às vezes eu escuto as pessoas falar muito, né, ter esse comentário mediante alguma situação, aí às vezes as pessoas falam, mas essa era a vontade de Deus, essa era a vontade de Deus. E nem sempre tudo que acontece na nossa vida é a vontade de Deus, né? Nem sempre. A palavra de Deus ela é clara que nós temos o livre arbítrio, ou seja, as nossas escolhas. E as nossas escolhas podem trazer consequências e as nossas escolhas podem trazer benefícios. É o do livre arbítrio. Então, nem tudo que acontece na nossa vida é a vontade do Senhor. Nem tudo que Deus permite é a vontade dele, né? E como que eu vou saber se era a vontade de Deus ou não? Muitas das vezes nós queremos algo e fazemos de tudo para aquilo ocorrer. E quando não ocorre, a gente às vezes fica até chateado com Deus. Mas na frente a gente observa que aquela coisa que não deu certo foi a melhor coisa que aconteceu. Então essa foi a vontade do Senhor Jesus. Ele não deixou aquilo acontecer porque a gente iria se enganar, né? Essa era a vontade de Deus. Porém, existe coisas que é conforme a nossa vontade, tipo eleição. Eu vou, escolho um candidato, voto nele. Aquele candidato ele ganhou, né? Ele ganhou por quê? Só porque era vontade de Deus? Será? Ou foi permissão de Deus ele ter ganhado porque eu dei o meu voto? Tá entendendo? Então, assim, tem coisa que a gente tem que parar para entender que nem tudo que acontece na nossa vida era vontade do Senhor. Não era vontade do Senhor que Jó passasse pelo aquele sofrimento, né? Perder a família, perder tudo, né? Ser, como se diz, ele pegou doenças, chagas, lepras, enfermidades, perdeu amigos e meio de coisa, quem conhece a história de Jó, né? Essa não era vontade de Deus. Deus se enchia de orgulho para falar de Jó, servo fiel. Porém, Deus permitiu que ele passasse por isso tudo, né? Então tem coisa na nossa vida que ocorre que é permissão do Senhor, mas não significa que seja a vontade dele. Então, às vezes, se a gente tiver uma decisão errada, nós teremos consequências. E isso não era a vontade do Senhor. Mas se a gente tiver uma decisão certa, pedindo a orientação de Deus, esperando a resposta e o tempo de Deus, aí sim é a vontade do Senhor, é no tempo do Senhor e não tem como dar errado. Só dá errado quando nós fazemos de acordo com a nossa vontade, do nosso jeito e não esperamos o tempo de Deus. E mesmo assim, Deus permite, mas não significa que essa era a vontade dele.